Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmã. Fratelli Soror. Hoje voltamos com mais uma escola dominical, com as bênçãos de Nosso Senhor, né, Yahu, com a promessa a salvação no Mashiach, né, o nosso Messias, né, Yeshua, e com o Espírito Santo, iluminado por ele, nós vamos começar mais a escola dominical. Hoje vamos com Êxodo, livro de Êxodo e livro de Números, né, e o Talmud, né. Vamos para Êxodo 23, versículo 2. Não siga a maioria para condenar alguém, e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. E ao pobre não favorecerás, etc, etc, né? O que diz lá, né? Na verdade, a tradução é não responderás a um argumento. Mas responder a um argumento por quê? Em hebraico, o argumento é riv, né? Rib, né? E, na verdade, quer se referir, por uma troca de letra em hebraico, a Rav. Então, você não pode questionar, né, o Rav, não pode ir contra o Rav, a opinião do Rav, porque esse volume do Talmud se refere à sinagoga. E os discípulos, né, do mestre, ou no caso do Rav, eles podiam opinar pela absolvição de algum acusado ali, né no tribunal do Sinédrio, né? Então, ele não poderia... Aqui diz que não podia ir contra, né, o mestre, né? Mas eles iam, para absolver podia ir contra sim, né? Então, muito interessante, né? Vamos então para Levítico, né? Levítico 35, 23. Né? Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia hebraica, né? Para quem não sabe, o nome original de Levítico, de Números, né? Números 25, 35, 23, é Bamidbar, né, em hebraico, né? 35, 23, ó. Vamos começar no 22. E se por acaso empurrou sem inimizade ou jogou sobre ele algum instrumento sem ser de emboscada ou não vendo jogou sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, né? E este morrer não sendo seu inimigo e não querendo lhe fazer mal, então a congregação, né, o Sinédrio, né, julgará entre quem feriu ou o vingador do sangue segundo essas leis. E a congregação salvará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio. Esse versículo se refere àquele homicídio culposo, né, aquele homicídio por imprudência, imperícia, porque tinha muita vingança, né, de família daí. Como não tinha pena de morte, então a pessoa, né, o judeu no caso ali, ele iria para a cidade de refúgio, né? Mas, segundo o Talmud, não está se referindo bem ao assassino, está se referindo, né, da testemunha, né, segundo eles, né? Então, a situação é referência à testemunha, né? Por quê? Porque amigo e inimigo. Quem que é o inimigo, segundo o Talmud? É aquele que não tenha conversado por 3 dias, né, por inimizade. Então, é esse inimigo, né? Outra situação que tem, né? O amigo é o seu padrinho, né? E outra situação que tem é o próximo. Quem que é o próximo, segundo o Talmud? O próximo é o judeu, né? Então, o próximo é o judeu. Outra situaçãozinha que tem aqui também. Claro, não pode ter tribunal, amigos, inimigos, parentes, né? Então, aí é óbvio. E no caso, também como testemunha, né? Então, é por aí. Então, vamos lá para Números 27, 11, que também é interessante, né? Números 27, 11, 27, 11, né? Se refere à herança. E se o seu pai não tiver irmãos, darei sua herança ao parente mais chegado de sua família. Ele a herdará, e isto será para os seus filhos de Israel um estatuto de juízo, como o Eterno ordenou a Moisés. Aqui, na verdade, uma tradução melhor, a não ser por sua carne que for próxima a ele, ou, na verdade, sua carne que for próxima a ele de sua família, ele a herdará. Quem é essa sua carne? É a esposa, né? Quem é a herdeira, no caso aqui, é a esposa, que está se referindo a esse versículo. Por isso que a leitura da Bíblia, sem ter a tradição oral, né, o Talmud, o Midrash, os Mishnas,
né? Ela fica duvidosa, porque ninguém explica o que é um versículo desse. Não, vai parar um parente próximo, o que é primo, tio, sobrinho, né? Não, está se referindo à sua carne é a esposa, segundo um outro versículo, né? Então, deixa eu ver só que livro que é. Segundo Levítico 21:2, ó, que também tem essa sua carne, né? Então é muito interessante, né? Por quê? Porque o casamento judaico tem dois momentos ali, né? Então tem um momento ainda que não se refere à herança, né? Depois outro momento sim, né? Então tem um momento específico e outro momento que eu falo um outro vídeo, uma outra escola dominical, nós vamos falar mais do casamento em si, né? Até para não se estender nesse, mas por isso que tem essa regra aí, né? Referendo no Números e também no Levítico. Muito interessante, né? Então vimos lá em Êxodo, né? Aquela situação da cidade de refúgio, né? Então o inimigo, quem que é o inimigo, né? Aquele que não falou por 3 dias e aquela situação toda. Falamos do Riv e do Rav, né? O argumento, na verdade o argumento é o próprio mestre, né? Você não pode questionar o mestre, né? O Rav. E nesse terceiro momento falamos de quem que é a sua carne, que se refere ao versículo que é a esposa. Né, segundo Levítico, fazendo um paralelo de 2 versículos da Bíblia, como os versículos tratam, é uma lei exegética, né, do Talmud. 2 versículos falam do mesmo assunto, eles estão falando da mesma coisa, né? Então é uma regra de interpretação bíblica aí, né, do Talmud, muito legal para quem gosta de teologia, né? É isso aí, amigos, irmãos. Ficamos por aqui nessa escola dominical. Estejam iluminados pelo Espírito Santo, na graça do Pai. E nessa luz que vem de paz, né? Shalom do Mashiach. Até a próxima escola. Tchau, tchau.